Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Uma curiosidade bíblica, a palavra Hamashia quer dizer ungido, né? Hamashia. Ha é o artigo definido o. Então, o ungido é a tradução do hebraico para o português. O Mashia, ungido. E ser ungido, ser Machia, ser uma pessoa ungida, não é uma característica apenas do Senhor Jesus, daquele que viria trazer a redenção da humanidade, mas sim uma característica de várias pessoas dentro do povo de Israel. É isso mesmo. E eu vou trazer para você exemplos, né, para você entender melhor. Por exemplo, os reis de Israel, como também os profetas, os sacerdotes. Por exemplo, os reis, eles eram ungidos. Vinha o profeta, vinha o sacerdote, e ele tinha uma cerimônia, e os reis eram ungidos com o azeite. A partir daquele momento, aquele rei, ele era ungido, né? Ele foi ungido com a unção de reinar. Ele era ungido para reinar. Existe um episódio até que o grande rei Davi, antes de ser oficialmente proclamado rei em Israel, pelas tribos, já havia sido ungido pelo profeta Samuel. Ele já havia sido ungido como rei pelo profeta Samuel, pela vontade divina, porém, não oficialmente. Não oficialmente ele foi proclamado. Existe uma situação em que ele está sendo perseguido pelo rei Saul. Quando ele estava numa caverna, ele tem a oportunidade ali de tirar a vida do rei Saul, porque o rei Saul estava naquela caverna também. E quando Joabe, que era fiel a Davi, ele estava ali, né, era o seu general, ele diz assim: olha, ô Davi, Deus está entregando o teu inimigo nas tuas mãos. Deus está aqui, ó, dando a oportunidade. Dê a ordem que eu vou matar Saul. E Davi disse assim: olha, longe de mim seja levantar a mão contra o ungido de Deus, né? O Machia de Deus. Davi tinha aquele temor em relação à unção de Saul, a unção que Saul recebeu, porque Saul era um Machia, era ungido. Então todos os outros reis receberam essa unção, a unção do Machia, ungido. Eles foram ungidos. Quem mais eram ungidos? Os sacerdotes. Eles tinham que ser ungidos para o serviço divino. Quem mais? Os profetas. Os profetas também, eles eram ungidos com azeite para o seu ofício profético, como uma expansão ali da presença divina sobre eles. Então, qual era a diferença? Qual é a diferença do Senhor Jesus para a unção que Jesus recebeu para a unção que os reis, os profetas, os sacerdotes recebiam? A diferença está no artigo definido Hamashia, o Messias. Então, o Messias não é um rei qualquer, não é um profeta qualquer, não é um sacerdote qualquer. Não. Ele é o escolhido, né? O elegido, o ungido que vai trazer a paz para o mundo inteiro, né? Para a redenção do povo de Israel. Uma coisa interessante é que todos esses reis, profetas, sacerdotes, eles têm que ser ungidos por alguém, sempre uma autoridade maior que eles. Mas Jesus, ele vai ser ungido por Deus. Quando ele vai ao Rio Jordão, João Batista vai direcionar Jesus às águas. E quando Jesus desce às águas, vem dos céus a unção de Deus sobre Jesus, sobre o Messias de Israel. Quer dizer, ali nas águas, o Senhor Jesus recebe a unção do Espírito Santo, o selo de Deus, né? E naquele momento ele vai ser ungido. A partir daquele momento ele será o Hamashia, o Messias, tá bom? Então nós vamos terminando por aqui essa curiosidade, espero que tenha acrescentado mais no seu conhecimento. E no próximo vídeo nós vamos voltar com mais uma curiosidade. Que Deus abençoe
a todos.